Fala galera, tá começando mais um Vamos Falar Sobre e hoje é o especial de Dia das Mães e temos como convidadas a Melissa e a Gisele para falar sobre maternidade. Então, eu queria começar perguntando para vocês se sempre foi o sonho de vocês ser mãe ou se foi algo que só aconteceu. Eu começo, né? Durante muito tempo sempre quis ser mãe, mas não tinha, até os meus 29 anos eu não tinha essa pretensão, não tinha esse sonho. E aí, quando bateu os 29 anos, me deu aquela vontade louca de ser mãe, e aí foi onde eu decidi, de fato, ser mãe. E aí tive que esperar um pouquinho a natureza, né? Mas enfim, aconteceu já, eu com 30 anos tive minha filha. Sim, também a mesma coisa da Melissa. Na realidade, eu sempre tive o sonho, sim, de ser mãe. Sendo que eu não queria ser mãe cedo. Eu queria realmente me formar, ter minha carreira, construir uma vida, para depois ter a maternidade. E também tive a pretensão de ser mãe com 30 anos. Então, como foi chegando perto, assim, de 30 anos, eu comecei a tentar e consegui, né? Fui mãe também com 30 anos. Então, sempre teve a vontade lá e foi algo meio que planejado, podemos dizer assim. Sim. Certo. E já puxando esse gancho, eu queria saber o que a maternidade ensinou para cada uma de vocês. Bem, para mim me ensinou muita paciência. Eu era totalmente impaciente, passei a entender que tinha um momento dela e que eu tinha que estar ali do lado dela, apoiando. Algo que eu não sabia que não existia, que eu não sabia que eu tinha. E a maternidade me trouxe isso, muita paciência. Isso foi bom que eu aprendi a lidar com a minha filha, que tem um temperamento bem difícil, mas isso me ajudou, de uma forma geral, a ver o mundo de uma outra forma, onde hoje eu acabo tendo mais paciência com as pessoas. Então, o que minha filha me trouxe foi amor e paciência. Qual é o nome da sua filha? Giovana. Quantos anos? Tá com 15 anos, meu bebê. Na adolescência já, naquela fase. A fase perigosa. Então, né, eu também compartilho do mesmo sentimento da Melissa, né, muita paciência, né. Eu sou mãe atípica, meu filho é autista. Eu descobri quando a gente teve uma trajetória, né, de passar por várias situações, até descobrir mesmo a questão do autismo. Então, eu falo que eu aprendo com ele todos os dias, né? Então, eu tenho que saber lidar, além de ser mãe, como já é uma maternidade típica, já é difícil. Sim. Né? A gente tem que se reinventar o tempo todo, é muita paciência, muita tolerância, né? E quando você tem uma pessoa atípica, que você tem que saber lidar o tempo todo para não ter uma crise, para não desencadear algo que depois é mais difícil de reverter. Então, eu falo que eu aprendo o tempo todo. É uma aprendizagem diária. Não é fácil, mas eu não voltaria atrás e não deixaria de ter. Eu teria novamente, se fosse voltar lá com meus 30 anos, não me arrependo de ter tido meu filho. Mas não é fácil. Mas é uma aprendizagem diária e realmente muita paciência, resiliência. E a gente vai aprendendo muito com eles também. Vale a pena. Imagino que toda mãe, quando nasce o filho, também nasce uma mãe. Imagino que a principal coisa que nasce junto também é esse negócio da paciência, né? Sim. Porque imagina, tá ali o nenenzinho, tá chorando. Você não pode simplesmente, o que eu vou fazer? Você tem que manter a calma e lidar com aquilo. Sim. Então, eu acho que realmente a paciência é a primeira coisa que vem à cabeça com essa pergunta. Principalmente quando bebê, né? Porque aí eles choram, a gente não sabe o que fazer. É cólica, você já não dorme à noite direito, você já não come direito, porque você não consegue ter um horário certinho. Então, são duas coisas que é bem difícil. Eu lembro que eu não tive suporte. Eu voltei a trabalhar, minha filha estava com 1 ano e meio, mas antes disso eu ficava em casa. Meu esposo trabalhava muito e aí eu ficava em casa e tinha que tomar conta dela. E sempre buscando muita força, porque às vezes à noite sem dormir, quando ficava doente, então, era bem difícil. Mas graças a Deus, também não me arrependo e é o amor da minha vida. Isso que você falou do suporte já me remete a outra pergunta. Vocês tiveram uma rede de apoio? Vocês têm ainda hoje? Como é que vocês conseguem lidar com os desafios?
No meu caso, né, quando meu filho tinha 2 anos, né, eu era casada e tudo mais, mas o pai dele decidiu seguir a vida dele, então virei uma mãe solo, foi muito difícil, mas eu sempre tive e tenho o apoio da minha mãe, né, então ela é a minha única rede de apoio que tenho, então eu dou graças a Deus pela vida dela, mas é muito difícil. A minha rede de apoio foi a creche, sempre tive toda a minha vida, a minha profissão sempre girou em torno da minha filha e sempre em conciliar a questão da creche. Alguns momentos eram bem difíceis porque, às vezes, principalmente questões de feriado, a creche emendava alguma coisa e eu tinha que trabalhar, então essa parte foi bem difícil. E com a pandemia ficou mais complicada ainda, ela já estava com 12 anos. Aí, de fato, ali eu tive que parar de trabalhar porque as escolas fecharam, as creches fecharam, então eu não tinha com quem deixá-la. Tentei deixar com algumas pessoas, mas não deu certo. Então eu acabei optando por ficar em casa com ela. E a minha rede de apoio sempre foi a creche e a internet, que eu usei muito para pesquisar e para aprender muitas coisas, porque a gente fica com muitas dúvidas no decorrer do desenvolvimento deles. É bem, bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Está dando, né? Isso. E você também já me puxou outro gancho. Essa questão de conciliar a maternidade com a carreira, a jornada dupla, eu imagino que seja algo bem difícil, bem puxado, que a maternidade por si só já é algo difícil. E ainda conciliar com uma carreira, conta um pouco pra mim de como vocês lidam com isso. Para mim no início foi muito difícil, eu me sentia muito culpada. Quando eu ficava doente, então, aquilo dá uma dor, dá uma angústia. Mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de trabalhar, porque eu sabia que isso na frente iria me fazer falta. Eu não queria ser uma mãe frustrada, que abre mão da vida para depois acabar, que tem algumas mulheres que acabam abrindo mão da sua vida e aí depois o filho cresce, eles seguem a vida deles e aí ela, quando se vê, tá sozinha. Então eu sempre fiz a minha vida e a da minha filha, eu tentar conciliar, abrir mão de propostas de trabalho, de empregos melhores, às vezes porque tinha que viajar, às vezes porque era mais distante, porque tudo que tinha que girar em torno da minha filha, em conciliar o horário com creche, o horário que eu buscava, isso sempre foi muito difícil para mim. Mas não abri mão nem da maternidade e nem da profissão, porque eu sabia que se eu abrisse mão, em algum momento eu poderia ficar frustrada, e hoje eu não sou. Sim, a mesma coisa, desde que eu tive ele eu nunca deixei de trabalhar, mas sempre tentando conciliar, né, o trabalho com a maternidade, mesmo tendo apoio da minha mãe é idosa, então não pode deixar ela também desamparada, então assim, meu trabalho me proporciona, né, hoje, após a pandemia, a questão do home office, então tem a parte presencial, a parte do home office, então assim, isso me ajudou bastante, não abandonar a minha carreira, continuar com a minha carreira, porque como a Melissa falou, tem muita gente que abre mão mesmo, por causa da maternidade, depois até culpa o filho, poxa, por causa que eu tive filho, eu graças a também posso dizer que eu sou realizada profissionalmente, eu amo o que eu faço e não abandonei a minha carreira pela maternidade, mas a gente concilia a maternidade com a carreira. Muito difícil, porque a gente sabe que se a gente abrir mão de uma das partes, depois a gente vai sofrer e vai ficar frustrada lá na frente, porque abriu mão de um dos lados. E o fato da gente deixar o filho, ela teve o suporte da mãe, que acaba sendo, assim, um pouco mais confortável, né? Esse suporte eu já não tive, minha mãe mora em Santa Catarina, então outro estado. E aí, confesso que essa parte, durante muitos anos eu me senti muito culpada. Mas hoje em dia eu vejo que foi bom para minha filha, porque ela é uma adolescente super tranquila, estuda direitinho. Eu sempre falei para ela que, muitas vezes ela pediu para eu parar de trabalhar, mas eu sempre falei para ela que era importante para mim. E aí ela entendeu e hoje ela é uma criança, assim, uma adolescente super tranquila, mas tudo foi sempre prezando o bem-estar dela. Nunca fui agressivo. Por exemplo, eu precisei deixá-la na creche, eu deixava ela meio período, aí depois disso que eu fui trabalhar, porque eu tinha receio dela criar esse pânico de creche, mas foi super tranquilo, não, foi tranquilo.
Em meio a tanta dificuldade, desafios, também muitos momentos felizes, o que vocês gostariam que as pessoas entendessem sobre a maternidade? Não sei, fala você. Bom, como eu falei anteriormente, não me arrependo. Até eu tava brincando aqui com vocês mais jovens, né? Eu acho que é legal a gente ser mãe mais madura, né? Realmente passar esse período de faculdade, de sonhos, de viagens. Porque realmente quando você tem um filho, você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Como a Melissa falou, a gente não pensa só mais em mim, na Gisele. Eu sempre penso na Gisele e no Bernardo. Se Bernardo cabe aqui nesse meu plano, né? Então, quando a gente não tem um filho, a gente pensa só na gente, né? Então, assim, a questão da maternidade, ela é maravilhosa, mas a gente tem que estar preparado, maduro, né? Para estar abrindo mão da sua vida mesmo, né? Não abrindo mão de sonhos, carreiras. Eu acho que a gente, como duas mães profissionais aqui, a gente realmente consegue conciliar, não é fácil, mas realmente tem coisas que, infelizmente, a gente tem que abrir mão, né? Então, eu acho que para ser mãe, a gente tem que estar preparado. Dizer que a gente está preparado, acho que a gente nunca está preparado, mas pelo menos mais madura ou com uma vida mais estabilizada, porque isso vai te ajudar a realmente, né, ter esse apoio todo. A Melissa não teve a mãe, mas ela teve condições de pagar uma creche, né? Então, às vezes, quando você não está preparado, o que você vai fazer com aquela criança? Você precisa trabalhar. Então, né, acho que ainda se torna mais difícil. Então, a dica que eu dou, assim, se prepara, faz o que você tem que fazer na sua juventude, estuda, viaja, né? E quando você sentir, não, agora eu tô madura, agora eu quero dar um passo à frente, né? Realmente ser mãe é algo que não se repete. Eu acho fundamental ser no nosso momento. Por quê? Por mais que você tenha um companheiro que ele te ajude, não adianta. A carga maior sempre vai ficar com a mulher, porque é a mulher que amamenta, é a mulher que precisa ter paciência, é a mulher que acaba fazendo muito mais do que o homem, mesmo que o homem ajude. E também é a mulher que é a mais cobrada, né? Sim. Não, se o filho tá sujo, a mãe que é porca. Se o filho é estudioso, não sei o quê, essa parte ninguém fala, não, coisa. Não, é porque ela tem apoio, porque ela tem marido. Então, sempre tem essa questão do suporte. Calma, voltando. Sempre tem essa questão do suporte. Sempre tem. Só fala de novo. Peraí, gente, agora. Ai, gente, me perdi, calma aí. Sempre tem essa questão do suporte. É importante a gente ter o suporte, sim, mas ter o filho no momento que você quiser, não se sentir pressionada. Às vezes familiares pressionam, porque eu sofri essa pressão assim que eu me casei. A gente sempre ouvia, cadê o bebê? Cadê o bebê? E aí a gente esperou de fato querer, porque realmente a maternidade é linda, amo minha filha de paixão, mas não é fácil mesmo. E eu só posso imaginar, né? Eu tenho vontade de ser mãe, mas às vezes a gente escuta, né? Porque a gente ouve muito, tipo assim, porque o pai tá ajudando. Mas o pai não tá ajudando, ele tá fazendo o papel dele de ser pai. Por que a mãe é a obrigação e o pai tá ajuda? Né? Tem muito essa questão. Então, é sempre ser mãe, eu só posso imaginar que é algo que é muito difícil e que eu não tô preparada. Eu tenho uma vontade, mas eu tenho certeza que eu tô longe demais de estar preparada. Eu acho que... E eu queria perguntar pra vocês, qual foi o momento mais emocionante que vocês tiveram, assim, tipo assim, durante essa jornada de vocês, da maternidade? Eu fui assim que minha filha nasceu. Ela nasceu prematura, foi pra incubadora. Eu só vi no dia seguinte, e assim que eu vi aquele bebezinho tão pequenininho, chorei muito. Foi um momento super emocionante pra mim. E aí depois vendo ela crescer, depois eu lembro de um momento que ela tava, eu acho que uns 2 anos e pouquinho na escola. E aí tava tocando a música do Bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Isso ela com 2 anos. É a clássica de apresentação do Dia das Mães. Gente, aquela coisa fofa. Aí depois, em uma outra apresentação, já em outra escola, já não me recordo com quantos anos ela tava. E aí ela tava dançando essa música novamente, mas totalmente diferente. Acho que ela já tava com uns 6, 7 anos. E ali eu comecei a chorar, porque eu lembrei dela pequenininha, fazendo gestos com a mão.
Foi muito emocionante. Tem essa parte emocionante de ser mãe. Eu compartilho com a Melissa a questão, acho que no nascimento é o momento mais lindo, né, de você ver seu filho ali pela primeira vez, né, acho que não tem coisa melhor. E assim, eu compartilho de uma coisa que talvez seja comum de uma mãe típica, de receber um te amo, um abraço. Para um filho autista é mais difícil. Então a primeira vez que meu filho falou, mãe, eu te amo, para mim o meu mundo, né, foi muito emocionante, porque eles têm essa dificuldade, quando eles chegam, te dão um carinho, te dão falar, né, realmente que te ama é muito forte, então que mexe muito comigo. E óbvio, né, todas as apresentações, aquelas coisas todas, evolução deles, é a coisa mais linda. Quando você vê a primeira vez seu filhinho na creche fazendo uma apresentação, é emocionante. Aí vale a pena, né, a gente esquece, né, a parte mais crítica e foca nessas partes gostosas que a maternidade também traz pra gente. Eu imagino que isso deve ser muito incrível de viver. Eu tenho eu sou meio que me considero uma irmã do meio. Eu, na verdade, sou a irmã mais nova, mas eu tenho 2 priminhos que eu vi crescer, tipo assim, muito próximo. E quando eu vendo eles, eu vi eles fazendo coisas pela primeira vez, eu me emocionava. Então, imagina quando uma mãe vê. Muito bom. Então, deve ser um sentimento, assim, 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior. Para finalizar a nossa conversa, eu queria saber se vocês teriam algum conselho para dar para a versão de vocês jovens antes de ser mãe e também para as futuras mamães. Ai, eu não consigo. Deixa eu ver. Eu sou totalmente realizada. Meu sonho era ter uma menina. Eu tive uma menina. E aí, acho que eu tive no momento certo. Então, o que eu tenho a falar tem o bebê de vocês, o filho, no momento certo, no momento que realmente a mulher se sentir preparada, porque tem mulher que às vezes quer ter cedo, e aí tudo bem. O importante é que ela de fato tenha o filho no momento que ela de fato está desejando, porque é uma sobrecarga muito grande em cima da mulher, com a questão de ser mãe. Se é casada, é mãe, é dona de casa, tem a questão do trabalho. Então é importante que seja no momento dela, no momento da mulher, porque é ela que vai carregar, por mais que tenha suporte, ela vai ter que ser a Mulher Maravilha na situação de ser, principalmente ali, de ser mãe. E eu não tenho nada que, assim, para melhorar. Com a minha filha eu aprendi muito a ter paciência, então eu sou uma mãe, sou rígida, sou firme, principalmente porque eu entendi que eu precisava ser firme antes de entrar a adolescência, porque na adolescência não ia adiantar nada eu ser firme com ela. Ela me respeita, é uma menina maravilhosa. Então, minha dica é: seja mãe no seu momento. Assim, compacto em parte com a Melissa, né? Acho que cada um tem o seu momento, mas como eu falei anteriormente, eu acho que a gente precisa se preparar também. A maternidade tem custo alto, não só financeiro, né, como também de vida mesmo. Você tem que estar estabilizado, né? Às vezes a pessoa tem o sonho de ser mãe cedo, mas ainda não tem uma estrutura, vamos dizer assim, né? Eu acho que é muito importante você ter também toda essa estrutura, né? Não digo a ter tudo, não é isso, mas ter uma estrutura para receber aquela criança, porque criança realmente gasta, né? A gente colégio, comida, material, então esse brinquedo, viagem, passagem. Gente, é tudo muito caro. Tudo muito caro. Então, assim, por isso que eu falo, quando eu falo assim, que o jovem, não é que o jovem não possa, não é isso. Eu acho que precisa, assim, realmente estar estabilizado, ter um parceiro bacana que chegue junto com você, apesar de realmente a carga ficar normalmente em cima mais da mulher, mas ter uma pessoa bacana do lado faz toda a diferença. Então, assim, realmente é no seu momento, mas se prepare para aquele momento, né? Esteja no seu momento, mas se prepare. É maravilhoso, mas quanto mais preparo, a gente nunca está preparada, mas quanto mais você... eu não me arrependo, como eu falei, realmente a minha estrutura de vida foi certinho como eu pensei. Eu estava casada, quis ter com 30 anos, os dois queriam, foi tudo certinho, né? Depois que desandou um pouquinho, mas depois a gente ajustou. Mas então é isso, é realmente ter no seu momento, estar se preparando para receber um ser, né? Que você vai ser responsável, por mais que cresça, durante toda a vida. Mãe é pra sempre. Então eu quero agora fazer
uma coisa diferente. Eu vou querer que vocês olhem ali pra câmera e deixem um recado pro filhote de vocês. Gê, te amo. Você é linda, maravilhosa, inteligente, carinhosa. Te amo, minha filha. Ai, B, mamãe te ama muito. Você é o presente de Deus na minha vida, meu amigo, meu companheiro, meu desafio diário. Mas mamãe te ama demais, demais mesmo. Você é lindo. Beijo. é isso, gente. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês possam ter tido uma visão um pouco mais ampla de como a maternidade é um caminho difícil, mas também é muito recompensador. Sim. Eu imagino. Temos aqui 2 mães muito orgulhosas, que amam muito seus filhos, que inclusive se emocionaram um pouco agora no final da entrevista. E é isso. Curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e até a próxima.